Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Filhos não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes? O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom? E aí? Beleza? Boa tarde. Quero Boa tarde. dar início ao nosso painel das 17 horas e é uma honra estar aqui podendo ser mediador desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser incrível, que são duas pessoas extraordinárias que sabem do assunto, que vivem realmente isso em suas vidas junto com as suas famílias e estou trazendo aqui o Zeca Gameleira, Paternidade Positiva. Seja bem-vindo, Zeca. Trazendo também aqui o Journey, pai de 2 também, seja bem-vindo. E, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Igor Elias, sou o apaixonado. É uma honra para mim estar aqui, receber esse convite do Agil, de toda a organização da Conferência de Pais Online, fazer essa mediação aqui, tá? E quero dar a palavra aqui para o Zeca. Zeca, se apresenta aí para a gente. Maravilha, maravilha. É um prazer poder estar compartilhando com vocês dois, com a galera toda da comissão da conferência, de organizadores, e principalmente com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Realmente estar aqui é uma satisfação, porque eu terei a oportunidade, mesmo que de uma forma breve, eu terei a oportunidade de falar sobre uma missão que eu tenho de vida, que é buscar a transformação do mundo através da paternidade, através da parentalidade. Eu sou o Zeca Gameleiro, o pai da Anabelle e da Ana Flor, companheiro da Anne, sou educador parental em disciplina positiva, coaching de pais, agora eu tenho desenvolvido algumas pesquisas de doutorado na área da parentalidade, buscando entender a constituição da criança a partir da relação com a família, a partir principalmente da relação com os pais, assim. Então, para mim tem sido uma satisfação muito grande. E tenho tentado contribuir com as jornadas de muitos outros pais e muitas outras mães aí que estão tentando essa mesma ideia de educar com respeito e empatia as crianças e também se autoeducar nesse processo. Massa, legal. E, Journey, passo a bola para você aí, se apresenta, quem é você na fila do pão, como diz o nosso presidente. Então, eu sou o Journey, sou do pai dos 2, né? Pai da Camille, de 7 anos, pai do Davi, de 3 anos. Como eu sempre falo, né? Eu sempre amei ser pai, sempre desejei ser pai, e a paternidade sempre foi algo que eu sempre busquei muito. Só que aí, 1 ano atrás, eu descobri esse grupo, né, de paternidade, porque aonde eu me achei, aonde eu cheguei lá e me senti um pouco um peixe fora d'água, por não ser, né, só tem feras aí no nosso grupo, eu não sou um professor, eu não sou um mestre, mas eu sou um pai. E eu comecei a ver que tinha algo que nos unia, que era o amor pela paternidade,
que era essa vontade de fazer a diferença no mundo, mostrando que podemos ser pais diferentes. Então, esse é o Jornei, pai de 2 crianças lindas, Massa. né? E buscando Sensacional. aprender cada vez mais, e eu sei que eu posso fazer a diferença nessa paternidade. Sensacional. E hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre paternidade, modelos de paternidade e o comportamento cultural. E falando sobre modelos de paternidade, Zeca, você que está estudando, estudioso sobre isso, Jornei, além de, por não ser um estudioso, mas é um vivente na prática realmente sobre isso, e uma coisa que nós 3 temos em comum, que é a praticidade, a viver realmente na prática a paternidade. O que é ser um modelo de paternidade para você, Zeca? Bom, existem N modelos de paternidade, né? Existem várias formas de você ser pai. Eu vejo assim que a maioria dos pais, a maioria dos homens, eles estão vivendo um modelo de paternidade no modo automático, aquele que vê tudo passar na sua frente, mas não tem muitas vezes a perspectiva da própria ação. Eu busco praticar com as minhas filhas e também na relação que eu tenho com a minha esposa, uma paternidade que ela vem em um conjunto, como se fosse um combo de desenvolvimento paterno, vamos dizer assim. Então, pensando esse contexto de modelo, eu vejo um modelo positivo, que é o que eu busco efetivar, e esse modelo positivo, ele vem junto com o modelo ativo, participativo. Eu aprendi uma nova perspectiva em algumas dessas lives que eu venho fazendo com vários parceiros aí, e eu venho complementando isso. Então, o modelo ativo, vamos dizer assim, a maioria dos pais, eles são. O ativo é o quê? Aquele pai que ele faz a comida da criança, às vezes ele dá uma comida para a criança, ele veste a criança, uma vez ou outra ele troca a fralda, mas ele ainda não sabe que ele precisa comprar, que está acabando a fralda, ele não sabe exatamente o que vai ter que ser feito para a criança, ele não tem aquela proatividade, né? Como... responsabilidade, né? Isso, esse puxar de responsabilidade, mas ele está ali, ele não é um mau pai, mas ele só está ainda saindo do modo automático, que no modo automático, a maioria das vezes é alguém que está fazendo pelo pai, aquilo que ele deveria fazer. Já o pai participativo é aquele que ainda ele vai junto comprar a fralda que acabou, mas aqui a esposa avisou que acabou, ele leva a criança para a escola, mas ele não lê a agenda da criança, ele não participa das reuniões de pais, enfim, ele tenta de alguma forma, ele tá ali meio que engatinhando para galgar o seu espaço, mas ele não tem um senso de tomada de decisão de assumir essa responsabilidade. Então, o positivo, ele vem pela perspectiva da própria relação, de como eu me autoeduco para poder educar as minhas crianças, né? Então, como eu educo pela perspectiva do respeito, da empatia, da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo. E quando eu uno esse combo, eu consigo realmente buscar esse processo de assumir a responsabilidade que me compete. Eu costumo dizer que se eu não faço aquilo que é de minha responsabilidade, alguém está fazendo por mim. Isso não é justo. Isso não é justo porque, obviamente, a criança, pensando nos meios naturais de se constituir um ser, uma criança não é feita sozinha. Independente das circunstâncias como essa criança surgiu, a responsabilidade é de ambos, não é de uma pessoa só. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso para construir modelos de paternidade muito mais responsáveis, né? Enfim, é basicamente isso, pensando de uma forma resumida. Claro que a gente precisa se aprofundar nisso. Verdade. Eu vejo assim, né? Eu vejo muito hoje no Brasil os 2 tipos de paternidade. Eu olho muito esses 2 tipos de paternidade. Tem a paternidade que é a biológica, né, onde a gente tinha lá uma paternidade tradicional, que a gente vem lá de trás, que é aquela paternidade que os pais eles só tinham aquela responsabilidade com os filhos,
se fosse uma paternidade dentro do casamento, porque se fosse uma paternidade fora do casamento, o filho já não era considerado um filho biológico, né? Ele já era considerado um bastardo. E aí a gente vê muitas crianças, muitos adultos hoje, vamos falar, né? Muitos pais hoje frustrados com um problema lá do passado, porque não teve um pai presente, não teve todo aquele cuidado, aquele acompanhamento. Então a gente começa a entender que a paternidade ela não é simplesmente biológica, né? E aí a gente entra numa paternidade socioafetiva, que é exatamente o que você, né, que o Zeca estava falando. Uma paternidade onde o afeto vai falar mais alto, onde o amor, o carinho, o respeito, a dedicação pela criança, né? E eu pude aprender um pouco no Brasil, tem pouco tempo que veio, né, essa onda da paternidade ativa, que agora eu já estou aprendendo da paternidade participativa, né, a diferença. Então, assim, isso é importante, porque a paternidade, ela vai muito além de você dar um abraço, de você dar um presente, de você botar a comida dentro de casa, né? Porque lá atrás a gente aprendia o quê? Que o homem ele tinha que trabalhar, ele tinha que sustentar a família e a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Então ali a mulher já era separada. E os homens, por sinal, deixavam de ser obrigatórios a fazer esse papel de pai. Exatamente. Isso já vem da nossa cultura, né? Porque eu já passei por muito disso. No meu trabalho, como eu falei, eu larguei um emprego de 16 anos, eu sou químico, e eu queria ir na escola do meu filho, eu queria ir numa apresentação do meu filho, eu queria participar da festa do meu filho, né, da minha filha, e eu não podia. Ou seja, porque o meu chefe falava, ele tem mãe para isso. Né? Então, ou seja, assim, você mudou toda a tua vida para viver do lado dos teus filhos e da tua família, é isso? Isso aí. E como o Zeca falou, você falou também, é cultural realmente isso, né? Nós homens, uma vez eu fiz um estudo sobre família, e desde dos primórdios de como surgiu a família, o homem sempre foi visto à margem da família, né? Porque ele era aquele cara que tinha que ser o provedor financeiro, trazer um sustento para dentro de casa, e a mulher tinha que ser a pessoa que iria cuidar da casa e dos filhos. Então, a própria sociedade, como a família também, via a imagem da mulher dessa forma. Então, eu acho que hoje esse movimento, essa conferência de pais online, esse movimento de paternidade ativa, paternidade positiva, paternidade afetiva e positiva, é um marco crucial para nossas futuras gerações, entendeu? Então, assim, aquela criança, eu, por exemplo, eu tive uma imagem de paternidade que o meu pai esteve presente fisicamente, mas ele não esteve presente afetivamente, entendeu? E isso, para mim, é normal. Eu aprendi assim, e eu vi o quanto isso me trouxe problemas, tá entendendo? Então, assim, e a partir do momento que eu tive a consciência disso, eu falei assim, não, eu não quero isso para o meu filho, eu vou estar, sim, participando da vida dele, mas eu vou estar participando de forma afetiva, financeira, tudo, entendeu? E essa decisão que você tomou, Johnny, é sensacional mesmo. E o comportamento, eu acho que até a própria sociedade em si ainda não está preparada, ou então, a palavra seria preparada mesmo, não está preparada para ver tantos pais participando de forma afetiva dentro da sociedade, dentro da família, né, cara? E família é base. O que é que a gente pode falar mais sobre isso, sobre a família, sobre a base da nossa sociedade, cara? Vendo todas essas coisas que homens vêm fazendo dentro da família, né? Ô Igor, eu vejo assim, cara, que a gente está meio que pontuando algo que é de extrema necessidade que a gente olhe, que é o cuidado parental. Quem que são as pessoas responsáveis pela perspectiva do cuidado parental? E existem dois vieses, como o Journey mesmo colocou ali, a questão biológica e tudo mais, mas a questão cultural, que ele pontua muito bem, inclusive ele pela necessidade que ele teve. Não era necessidade direta da criança. É óbvio que a criança precisa da presença do pai e da mãe em todas as fases, enfim. Mas ele buscou
uma decisão a partir de uma necessidade dele enquanto pai, de ser esse pai efetivamente presente. Então, essa tomada de decisão o coloca como, socialmente falando, como corresponsável de tudo que acontece com a criança. E isso, se colocar como corresponsável, por mais que existem os parâmetros legais que obrigam o homem a cumprir com esse papel, inclusive afetivo, né, que é direito da criança, a presença afetiva do pai e da mãe, como que eu posso dizer? Faz com que ele assuma essa responsabilidade de modo a tomada de própria decisão. Que o parâmetro legal, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, o parâmetro legal não garante essa presença afetiva que está na Constituição para a criança. Verdade. É uma decisão do homem, é uma decisão da mulher serem presentes. E na maioria das vezes é a mulher que, por decisão e por força, acaba assumindo todo esse papel. Essa semana mesmo eu subi um vídeo na minha página falando sobre a figura e as funções paternas, né? E independente de quem representa essa figura e função paterna, quem está assumindo a responsabilidade no cotidiano das crianças são as mulheres. Então, as famílias, elas se estruturam pela perspectiva cultural, independente de como se constitui ela biologicamente. Porque a mulher ela acaba tendo que se reconfigurar nesses formatos de família, que mesmo a presença do homem em casa não quer dizer que existe uma presença afetiva, né? Não quer dizer que o contexto cultural, de forma positiva, está sendo favorecido. Então, a criança ela vai crescer com esse senso de que meu pai ele sempre foi um provedor, mas ele não teve a presença afetiva para mim. E isso me deixa marcas. E isso também me ensina, porque a cultura ela ensina. E o pai está mostrando que é legal, que é importante, obviamente, trabalhar, mas que é mais importante prover do que realmente promover esse afeto para as crianças. É verdade, Zé. E eu ainda digo mais, cara. Como você falou, ser pai realmente é uma decisão. É uma decisão que o homem toma quando existe um vínculo. E o vínculo da paternidade, ele é construído. Ele não é gestacional como um vínculo entre mãe e filho, né? Então, esse vínculo da paternidade entre pai e filho, ele é construído desde a gestação, e eu ainda digo mais, eu digo que o vínculo da paternidade é construído antes mesmo de eu ser pai, na minha infância, no meu relacionamento com meu pai, ou com aquela figura, com aquela imagem que representa o pai para mim, entendeu? Sendo um avô, uma avó, uma outra mãe, né, sem problema nenhum, aquela figura de paternidade. Então, assim, o meu vínculo de paternidade começa aí. E como você disse, realmente traz dores, né? E realmente traz dores, se esse vínculo não for bem construído. Eu lembro porque quando eu casei, minha esposa, ela casou grávida, ela estava com 4 meses de idade. 4 meses de gestação. E na volta da nossa lua de mel, a minha esposa teve a placenta deslocada, nós perdemos o nosso bebê. O nosso bebê nasceu, só que não conseguiu sobreviver, ficou minutos vivos, né? Não conseguiu sobreviver. E ali foi um choque para mim, porque como aquela criança era meu sonho, eu sempre tive um sonho de ser pai, então parece que meu mundo tinha acabado. Só que ali as pessoas começaram a ver a minha esposa como minha esposa era nova, minha esposa tinha 18 anos na época. Então, assim, uma oportunidade dela crescer na vida, dela fazer uma faculdade, dela realizar os sonhos dela, e eu super apoiei ela. Eu falei, vai sim, vai fazer tua faculdade, vai. Só que o que acontece? Eu sofria muito. Foram uns 3, 4 meses eu chorando, eu não podia ver o Dia dos Pais que eu chorava, eu não podia ver um filme que tinha pai que eu chorava, e isso começou a incomodar muito ela. Até o ponto que ela chegou no Natal, eu lembro como se fosse hoje, no Natal ela me deu uma mochila de presente com todos os anticoncepcionais dela dentro. Tipo, agora eu decidi ser mãe novamente por causa de você. E eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar, só que o que aconteceu? O chefe dela ofereceu a faculdade para ela. E naquele momento ela veio desesperada para mim. Ela falou, Jornei, e agora?
eu quero ser mãe, eu vou te dar o nosso filho, eu vou criar, vai tudo lindo, mas tem a minha faculdade. Aí eu virei para ela e falei assim, ô amor, você abriu mão de um sonho seu, tu estava abrindo mão de um sonho seu pelo meu, para eu ser pai. Sim. Porque é um sonho meu. Então, agora, nada mais justo do que eu me sacrificar pelo um sonho teu. Você vai ter, né? Aí ela engravidou, você vai ter nossa filha, e eu vou cuidar dela para você fazer a tua faculdade. A minha esposa, ela trabalhava de segunda a sábado. Sábado ela saía meio-dia, 1 hora, e à noite, e durante a semana ela saía 7 horas da manhã, ia para o trabalho, ia direto para a faculdade, chegava 10, 11 horas em casa. Então eu cuidei da minha filha, para ela fazer a faculdade dela. Então é essa decisão que nós tomamos, né? Quando a gente decide ser pai, a gente é pai. Então, assim, eu cuidava da minha filha, eu tinha que dar banho na minha filha, eu tinha que dar comida para minha filha, eu saía com a minha filha para tudo quanto é lugar, era eu e ela de carrinho, se eu ia para a igreja, era eu e minha filha de carrinho, se eu ia passear, eu levava minha filha para shopping, encontrei muitas dificuldades, que todos nós pais sabemos que tem, muitos olhares também, mas era minha filha, era eu e ela, só tinha naquele momento, era eu e ela, e minha filha hoje é meu chamego, nós somos apaixonados um pelo outro. Então, realmente, é o que o Igor falou, é uma decisão. Nós temos que decidir. E no momento que eu decidi ser pai, eu sabia que eu tinha que fazer tudo isso. Tem uma pesquisa na internet que você vai ver que 83% dos pais, eles brincam com as crianças. Eles falam, mas só 46% que dão banho, que dão comida. Então, essa porcentagem precisa aumentar. Os pais, eles precisam ter esse prazer, né? De dar um banho na filha, de dar comida para um filho, de sair, de passear, só eles dois, sem medo do preconceito. Sensacional. E pegando esse teu gancho aí, Journey, de cuidar realmente, de participar de forma participativa e presencial, e eu digo até de efetiva, né, da criação do seu filho, me lembrou muito de uma pesquisa onde os cientistas israelenses, eles estavam medindo a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Tem até um documentário, Bebês em Foco, tá lá no Netflix, e nesse documentário, cara, os cientistas, eles medem o nível de ocitocina nas mães, e eles percebem que o pico máximo de ocitocina, que é o hormônio do amor, se dá no parto, no ato do parto. E esse nível elevado permanece no pós-parto. E eles foram medir também o nível de ocitocina dos pais, né, já que o pai não tem esse vínculo gestacional. Então, tinha pais que tinham um nível de ocitocina bem abaixo da mãe, e tinha pais que tinham um nível de ocitocina igual da mãe, entendeu? Aí fala assim, poxa, por que esse cara tem um nível de ocitocina igual da mãe se ele não teve um vínculo gestacional, né? E foi justamente o que você fez que foi essa decisão. Que eles falaram que o nível de ocitocina do homem, ele cresce tão forte quanto da mulher quando o homem decide participar da criação do filho, sendo na parte gestacional, sendo acompanhando, conversando com o bebê ainda na gestação, participando de forma presencial, cuidando, dando banho, trocando fralda, nessa criação de vínculos que eu falei anteriormente, né? E isso é muito importante, que muitos pais precisam disso ainda, desse envolvimento, né? Não é isso, Zeca? Isso, inclusive, Igor e Johnny, isso entra, inclusive, nos aspectos do comportamento cultural, né? É o que faz na nossa cultura. Eu costumo, como eu busco estudar muito, principalmente sobre cultura, né? Faz parte do meu processo de estudo. No meu ponto de vista, existem 2 caminhos da gente constituir uma nova cultura pensando em estabelecer essa nova cultura na criança que a gente tem, né? Por quê? Porque eu tenho a minha cultura já pela minha vivência, história de vida e tudo mais, e existe a cultura do mundo e as culturas, diversas culturas. O que vai favorecer a gente, por exemplo, tomar essas decisões de se comportar como devemos nos comportar realmente de pais que somos, é o que vai favorecer essa nova construção de um comportamento cultural. Então, o envolvimento do pai
isso pensando nos aspectos da família de modo geral, o envolvimento do pai como um comportamento cultural vai mostrar para a criança que um dia, se pelas circunstâncias da vida ela for mãe ou pai, isso é natural, isso vai acontecer de forma natural. É óbvio que o pai ele vai acabar decidindo como o Journey fez. Sim. Cara, eu preciso assumir essa responsabilidade, já que a pessoa que eu compartilho, meio a meio, ou 100% a 100%, né, porque acho que não dá para dividir em metade, mas sim completo por completo, se a minha esposa está necessitando de agora da minha ação como pai para favorecer inclusive a carreira dela, eu preciso assumir essa responsabilidade. O Journey contando a história dele, começou a passar um filme também na minha cara, porque eu tive meu pai muito presente, mas inclusive nessa perspectiva provedora, mas meu pai sempre demonstrou um tanto afetivo. Você, inclusive, exemplificou isso também, Igor. Sim. Mas quando eu me casei com a Anne ela não tinha anseio algum de ser mãe, pelas referências masculinas e paternas que ela teve durante a vida dela. Exatamente. Que deixaram marcas ao ponto de ela imaginar que a maioria dos pais, ou talvez de forma unânime, seriam pais ausentes, para não falar outras coisas, que eu quase falei um palavrão aqui agora. Mas é o que ela viveu na infância dela, né? E é o que ela viveu, e não foi somente com o pai dela, foi com praticamente todos os homens de parentes, enfim, que se relacionaram diretamente com ela. Então, nós precisamos nos relacionar por 5 anos, até que ela pudesse identificar em mim algo que eu já tinha identificado, como você mesmo também pontuou, Igor, que às vezes vem antes mesmo de você ser pai, eu já tinha identificado que eu tinha que ser pai. Que eu tinha que ser pai, não, que eu seria pai. Claro que eu estava no relacionamento. E você falando aí, Zeca, foi o que você deu, o exemplo que você deu aí, cara, surgiu um acontecimento aqui. Na minha família, uma prima minha ia casar, e o atual marido dela não falava com o pai dela, sabe? E ela falou assim, olha, eu só caso com você se você falar e perdoar o seu pai. Porque eu não quero um pai assim na minha família, eu não quero um pai assim pro meu filho. Sabe, cara? Eu até me arrepio todo, cara, quando eu falo essa história. Uma representação. Essa é a representação social. Sim, esse é o comportamento cultural. A Anne se aproximou do pai dela porque, exatamente, foi basicamente o que eu fiz. Eu falei, eu vou lá conhecer meu sogro. Se você não quiser ir, eu vou sozinho, eu pego o carro e vou lá, mas eu preciso conhecer. E daí a gente começou a se aproximar. Então, assim, a gente precisa olhar, se fosse pensar num direcionamento, né, principalmente para quem está nos assistindo, buscando conhecimento, a partir das nossas experiências, e a ideia não é converter ninguém, a ideia é mostrar que as nossas experiências, elas nos favoreceram a nossa própria evolução como homem e como pai, é que, se for para pensar num direcionamento, que a gente busque olhar para como nós estamos nos comportando, quais as necessidades nossas que não estão sendo supridas, tentar, de alguma forma, seja com ajuda profissional de psicólogos, psiquiatras, entender as feridas... Conhecimento, tudo. As nossas marcas que nós tivemos enquanto criança e as nossas necessidades que não foram atendidas, para que eu possa olhar para minha criança com empatia, não como um problema a ser resolvido. Porque na maioria das vezes a gente olha para a criança, quando eu falo a gente, meio que generalista, mas a gente olha para a criança como se ela fosse um problema a ser resolvido. Não faça isso que você vai quebrar, não sobe aí que você vai cair, não coloque a mão que você vai se sujar, não vai lá na chuva que você vai se molhar. A gente fica todo o tempo. E daí eu fico pensando assim, nós, enquanto pais que estudamos, que buscamos conhecimento e praticamos, já é difícil romper com essas barreiras culturais. Verdade. Eu fico pensando quem não está buscando conteúdo, quem não está botando em prática tudo isso que estuda. Que vem no piloto automático, como você falou anteriormente, né? Vamos tentar reconfigurar os nossos comportamentos para constituir uma nova cultura de paternidade. Isso é um apelo que eu faço. Enfim. Sensacional, cara, sensacional. E aí a gente vai vendo uma repetição, né? Lá de trás, um pai passando para o filho, que vai passando, e não há uma mudança, né? Não há uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. Continua até hoje esses pais, né?
São crianças emocionalmente feridas, que se tornam adultos emocionalmente feridos e que constroem famílias emocionalmente feridas, né? E, cara, isso realmente tem que ser mudado dentro da minha visão sobre autoconhecimento. Isso, para mim, foi primordial, sabe? E isso foi primordial para mim. Eu não queria repetir o mesmo padrão que eu vinha repetindo com o que o meu pai me ensinou. E outra coisa, a gente tem que ter consciência que os nossos pais, independente se ele foi bom ou se ele foi ruim, eles nos deram o melhor que eles tinham, entendeu? Eles nos deram o melhor. E, Igor, eu cresci sem pai. Eu não tive pai presente. O meu pai sempre foi minha mãe. Minha mãe, ela foi eu fui conhecer meu pai, eu tinha 8 anos de idade, isso porque minha mãe me levou. Porque por mais que meu pai não morasse comigo, não me procurasse, eu não tive pai. Ela sempre falou, ó, você tem um pai. Se você quiser conhecer ele, eu levo você até ele. Ela não falava mal do meu pai para mim. Não, pelo contrário. Sabe? Ela sempre me mostrou que eu tinha um pai, porém, foi escolha dele não participar. Né? Sim. E isso me fez ver uma mãe forte, né, sendo meu pai, minha mãe, e pelo contrário, as pessoas falam, você não teve nenhum problema psicológico, você não... Não, isso me deu forças, sabe? Eu digo que isso foi um trampolim para eu ter forças e querer ser o melhor pai do mundo para os meus filhos. Entendeu? Journey, com todo respeito, e humildemente, com todo respeito mesmo, no meu ver, a tua mãe, ela não foi teu pai, cara. Ela foi a mãe de forma dobrada. Sim, ela foi uma super mãe que ela precisou vestir toda a força que ela pudesse tirar, não sei da onde que essas mulheres conseguem tirar essa força, para poder proporcionar, inclusive, um cara que hoje é ativista na perspectiva da paternidade. Para ela mostrar até porque eu tenho noção da falta que meu pai me fez. Entendeu? Eu sei das coisas que hoje eu vivo, que eu falo, cara, eu precisava ter um pai. Ele me fez essa falta. Isso que acontece hoje comigo é porque eu não tinha um pai presente. Eu não tinha um pai participativo, eu não tinha um pai para me ensinar. Então eu sei que realmente um pai faz falta na vida de um filho. Essa consciência é sensacional, cara. Eu, numa live que eu fiz junto com o Rodrigo Quintão, né, do Mundo em Cores, nós falando inclusive sobre esse comportamento, né, parental aí, ele trouxe um comentário que para mim hoje faz muito sentido, né, que a mãe, ela tem todo esse processo gestacional, essa conexão biológica ali de 9 meses e tudo mais, essa concepção e tudo mais. E daí, pensando em aspectos do papel do pai dentro desse contexto de comportamento, o pai, ele é basicamente, nesse novo mundo que a criança passa a viver, ele tem como uma das funções mostrar esse mundo para a criança. Já que ele não carregou a criança na barriga, ele tem uma das responsabilidades que ele tem é mostrar esse mundo junto com a mãe, obviamente, mas pelo viés dele, que é o viés externo dele. Entende? E quando um pai é ausente, esse viés externo, ele parte muitas vezes só da perspectiva do olhar da mãe. Não tem esse contexto cultural masculino, e eu não estou falando de macheza e nem de machismo, eu estou falando de masculinidade, da masculinidade sadia, que mostra para a criança, independente do gênero que a criança tem, que existe um outro ser compartilhando o processo de criação e educação. Sim. Então, hoje mesmo eu fiz um stories agora à tarde. A minha filha, ela tem uma ligação muito grande com o meu pai. Eu acho que até uma ligação afetiva muito maior do que eu tenho com ele. E a minha filha, a Anabela, tem 2 anos e meio. Tanto que meu pai saiu para trabalhar, meu pai é pintor da construção civil, ele saiu para trabalhar e ela começou a chacoalhar o portão querendo ir com ele. Nessas horas, a maioria das vezes, os pais, e isso acontece, e isso pelos atendimentos que eu faço, inclusive, eu já identifiquei que a maioria dos homens, eles tendem a ser autoritários. Em casos como esse, o cara vai lá e arranca a criança daquele lugar, porque não entende que toda ação que ele tem com a criança, está ensinando a criança a ser alguém. Verdade. Então, o que nós fizemos? Eu me apego, inclusive, a alguns ensinamentos da Maria Montessori.
que ela fala sobre o humilhar-se diante da criança. E não é esse humilhar-se negativo que a gente está acostumado a ver. É a gente deixar cair por terra os nossos orgulhos. Se colocar na posição de vulnerabilidade, né, cara? Sim, de você ir olhar no olho da criança, na altura dela, e mostrar aqui, ó, eu tô aqui, eu entendo que você tá sentindo, e tá tudo bem você sentir isso, e quando passar, eu vou estar aqui com você. Mas não, a maioria das vezes para de chorar, já não foi nada, e tudo mais. E isso constrói um comportamento cultural e constitui um sujeito que vai estar na sociedade aí daqui a uns anos, e é uma preocupação que eu sempre coloco também, para eu não monopolizar a fala aqui, uma coisa que eu sempre coloco, eu me preocupo quando eu estiver vivenciando a minha velhice. Porque as pessoas, as crianças que nós estamos educando hoje, serão os adultos que estarão à frente da sociedade daqui a uns anos. Serão as pessoas, os educadores, os professores, os policiais, os médicos, os enfermeiros, que irão... Os legistas. Os políticos, principalmente, que estarão direcionando as coisas para as nossas crianças de hoje e para nós, enquanto idosos, se a gente conseguir chegar lá. Isso aí. Sensacional. E eu me preocupo com isso, enquanto cuidador de uma vida, e eu tento educar minhas crianças com valores dentro dessa perspectiva, mas que não coloquem elas em aspectos de crenças que vão limitar elas. Obviamente, eu estou contribuindo com a evolução da sociedade, com a propagação de uma cultura positiva. Sem sombra de dúvida. Fechei minha boca, porque senão vocês não falam. Sensacional, Zé. Sensacional sua posição aqui. E como você falou lá atrás e repetiu agora, assim, realmente a gente precisa buscar conhecimento para ser pai, para ser mãe. Entendeu? Eu não posso criar o meu filho no século XXI como eu fui criado no século passado. A educação que o meu pai me deu em 1980... não é a mesma educação que eu vou dar para o meu filho agora em 2020, 2021. Que filhos que eu quero deixar para o mundo, né, cara? Então, assim, a gente, às vezes, parafraseando aqui o Murilo Gun, ele fala assim, a gente se preocupa em que mundos eu vou deixar para o meu filho, mas a gente não se pergunta em que filhos eu vou deixar para o mundo, né? Cara, é um cara sensacional, que eu tive o prazer de fazer um curso dele, e me abriu muito a mente, E quais são a gente já falou do modelo de paternidade em si, mas quais são os benefícios da presença do pai? Eu sei que o pai dentro da família, ele tem que ter aquela imagem de pai dentro da família, a criança tem que ter aquela imagem de pai dentro da família, porque a mãe é aquela pessoa que envolve o filho dentro de constelações familiares, eu estou falando, certo? Mas também a imagem do pai, o papel do pai dentro da família é aquele cara que vai conduzir o filho para o mundo, que são o papel do pai é ser as pernas do filho. Então, filho, vai lá para o mundo. E como é que a gente pode preparar essas crianças para isso? Ao seu ver aí, Journey? Então, eu sou pai de uma menina e de um menino, né? Então, a gente já vê que a educação entre os dois é muito diferente da maneira que tu vai lidar com o menino, da maneira que tu vai lidar com uma menina. E eu me preocupo muito com isso, né? E eu vou te falar que eu me preocupo muito com o meu filho, por ele ser um homem, tá? Eu fico assim, eu preciso preparar ele para ser um bom pai. Eu preciso preparar ele para ser um homem digno nessa sociedade, no meio dessa cultura, né, que as pessoas tentam demonstrar para a gente, tentam mostrar, de colocar isso dentro de nós, vamos botar assim. E aí, eu me preocupo porque o homem em si, ele tem essa fragilidade, né? Ele tem esse mundo, esse silêncio dentro dele, que ele tem medo de demonstrar o amor, ele tem medo de demonstrar o carinho, ele tem medo do que vão falar, do que vão dizer. E não, eu quero ter uma paternidade saudável, uma paternidade onde eu possa mostrar para os meus filhos tudo o que eu sinto, sem medo do que vão dizer. Sem medo de, porque isso é para mulher, porque isso aí não é coisa de homem, não. Eu tento mostrar para ele que, sendo gentil, eu estou fazendo bem para as mulheres. Minha mãe, ela sempre me falou isso. E eu cresci ouvindo isso. Eu quero que você trate as mulheres como se eu tivesse uma filha mulher e quisesse que te tratassem. Então, sempre trate bem elas. E é isso que eu tento mostrar para o meu filho.
uma educação, um amor, um carinho, e eu sei que isso, culturalmente, para uma sociedade, vai ser bom. Porque o relacionamento que o meu filho vai ter, os filhos que o meu filho vai ter, o casamento dele vai ser saudável, ele vai respeitar as mulheres, ele vai respeitar não só as mulheres, mas raça, cor, tudo, através da educação. Sensacional, cara, sensacional. E falando aqui, pegando esse gancho do Journey, sobre a forma de criação, eu fiz uma breve enquete no meu Instagram, perguntando quais habilidades que você deve ensinar para o seu filho hoje, para que ele viva bem lá no futuro, né? Porque hoje meu filho mais velho tem 4 anos e eu tenho 39. Quando meu filho mais velho tiver 39 anos, a gente vai estar em 2054, tá entendendo? Então, assim, como é que vai estar esse mundo em 2054? Como é que o meu filho vai estar? Como é que eu quero que meu filho esteja em 2054, né? E todas as pessoas que responderam essa minha enquete falaram que queriam ensinar habilidades tipo autorresponsabilidade, empatia, saber ouvir o próximo, sabe? São habilidades comportamentais, são habilidades não cognitivas, entendeu? Então, assim, nós temos realmente que preparar os nossos filhos de forma para ter um autoconhecimento, para que isso lá no futuro seja o grande diferencial dele, e não só preparar o meu filho para ser um mega engenheiro, um mega advogado, um médico bem-sucedido ou não, entendeu? Isso, para mim, não é ter sucesso, sabe? Ter sucesso na paternidade em si é ter meu filho feliz, cara. Ter meu filho feliz, sendo uma pessoa íntegra, né? E o Zeca sabe muito bem disso, sobre autoconhecimento aí. Eu vejo assim que, obviamente, tudo isso, nós enquanto pais, a gente busca, né? A gente busca desenvolver habilidades e competências nas nossas crianças. Mas eu vejo que é uma preocupação que ela está num nível, pensando em quais habilidades eu estou desenvolvendo para mim enquanto pai. Aqui, nós, homens e mulheres também, estamos aqui pensando no desenvolvimento de habilidade para nós enquanto pais e mães, e querendo que as nossas crianças estejam aqui a todo tempo. Sensacional. Então, assim, é óbvio que a gente quer promover uma educação em que a criança ela vá desenvolver habilidades comportamentais e desenvolver, inclusive, o seu processo cognitivo, evoluir isso, sim, evoluir os seus relacionamentos e tudo mais, mas os pais e as mães não estão buscando conhecimento efetivo, conhecimento científico, coisas que estão dando certo. Hoje, com o mundo da internet, quantos influenciadores em várias áreas. Eu falo da paternidade positiva, cada um de vocês tem sua especificidade ali. Se você tem um problema que você não está conseguindo resolver, digamos, em rotina do sono, tem especialista promovendo conteúdo gratuito na internet. É só buscar, mas só que é muito mais fácil educar no modo automático, como eu falei lá no início. É muito mais fácil reproduzir modelos de educação que já caíram por terra, que pode ter funcionado em algum momento da história, mas que hoje ele não funciona porque nós estamos vivendo a nossa contemporaneidade, ela está tão acelerada em termos de evolução tecnológica, evolução social, agora com a pandemia, essa reclusão está mostrando uma nova perspectiva de evolução. Tu falou do Murilo Gun. Murilo Gun é um cara que desenvolve conteúdo inclusive com esse olhar para a contemporaneidade. Uma coisa para mim, assim, que eu ouvi ele falando que é libertador. Quem foi que disse que as paredes da casa precisam ser branca? Tem que estar todo tempo pintadinha. A gente fica bitolando e querendo engessar as nossas crianças no processo dela de desenvolvimento. Por isso que eu digo, antes de você querer desenvolver habilidade nas suas crianças, tente identificar quais são as suas habilidades. Como que eu vou desenvolver uma habilidade, digamos, de autorresponsabilidade com os meus filhos, se eu não sou nem responsável como pai? Como que eu vou mostrar para minha criança que ela precisa ser respeitosa com as outras pessoas, se a minha criança vive recebendo gritos e pontapés dentro de casa? Como é que eu vou fazer com que meu filho homem respeite uma mulher se eu vivo discutindo com a minha esposa na frente deles? E eu tenho 2 meninas, é uma preocupação muito grande que eu tenho,
O Journey falou sobre a questão de como educar ali na perspectiva, cada um dentro do seu gênero. Eu tenho 2 meninas, eu sou um homem que fui educado para prover. Como que eu faço isso? Ainda bem que eu tenho a Anne que me ajuda nessa minha desconstrução, porque eu consigo tentar olhar, eu não digo que sempre é fácil fazer isso, mas ela me ajuda a olhar para mim mesmo e para as minhas dificuldades, e principalmente para as marcas que eu carrego. E com isso eu consigo propagar um olhar muito mais empático para as minhas meninas, para dizer para elas assim, tá tudo bem aquilo que vocês forem e são já. Contanto que vocês busquem o respeito ao próximo, as diferenças, que vocês não fiquem tentando invadir o espaço de ninguém ou subir em ninguém para conseguir as coisas. Para fechar esse meu discurso, a minha filha, ela tá tendo a mania agora de falar, vem papai, vem comigo. Aí eu não vou. Falo, filha, onde você quer que eu vá? Eu quero desenvolver a habilidade nela, de ela reconhecer quando alguém chamar ela, ela tem que perguntar para onde que ela vai. Sim. É uma habilidade. Papai, Sim. vem, pai. Aonde você quer que eu vá? Me diga que você falar para mim onde que eu vou, talvez eu vá, talvez eu não vá. Daí ela para, pensa e me diz onde que ela quer que eu vá. Aí eu levanto e vou. Hoje ela já consegue promover isso. Então, se é para desenvolver habilidade, Igor, como você fez a pergunta, é primeiro olhar para nós. Esse é o sejamos o exemplo, né? Pronto. Já que as crianças são esponjas, né? Elas absorvem tudo de nós, de pais e mães, que nós sejamos o exemplo. Não adianta eu querer que meu filho seja empático e eu não falo nem com o porteiro da creche do meu filho, entendeu? Não dou um bom dia, uma boa tarde. Então, isso quando eu vou na creche, né? Isso quando eu vou na creche. Quando eu vou na creche, verdade. Eu achei engraçado. Depois que teve essa pandemia agora, cara, a gente acabaram as aulas, né? Aí tava tendo aula online, meu filho ainda tá na creche, tá no infantil 3, e a coordenadora colocou só as mães no grupo da creche, sabe, do WhatsApp. Aí eu pedi pra minha esposa, falei assim, pede pra me colocar aí no grupo também. Aí ela, mas o seu esposo, por quê? Eu falei, não, porque ele é participativo, ele vai lá, ele quer saber quais são as atividades que tá lá, né? E por incrível que pareça, eu sou eu e mais um pai. Ou seja, numa sala de 10 crianças, né, que todas têm a sua seus pais lá, só tem 2 pais no grupo, né? E, cara, eu participo sim, eu quero saber o que está acontecendo com o meu filho, apesar dele ter no grupo só de 10 crianças. E o que é mais engraçado, cara, eu conheço de nome todos os amiguinhos do meu filho da creche. E eu acho isso sensacional, cara, de poder conversar com ele, sabe? De poder ele falar, quando eu chegava na creche... Quantos anos tem teu menino mesmo? Fez 4 anos agora. Para ele é muito mais legal. Se para tu é legal saber o nome das crianças, para ele é muito mais legal. Cara, eu percebo isso pelos amiguinhos dele. Às vezes eu chego lá na creche, ele, tio Igor, não sei o que, aí eu abaixo, converso, falo assim, oi Marina, como é que tá, não sei o que. Cara, é uma interação bacana, sabe? E eu percebo, é muito engraçado isso, cara. Eu percebo que alguns pais e algumas mulheres, elas ficam olhando assim, porque elas têm medo desse envolvimento do homem, né? Por quê? Que é justamente da cultura da nossa sociedade, de que o homem perto de crianças pequenininhas é pedófilo, essas coisas e tudo mais, sabe? Então, assim, eu percebo que existe isso ainda, entendeu? Cara, eu também não fico na minha. Eu vou lá, isso é um comportamento cultural, que se tem também, é um comportamento em relação ao homem. Você vai lá ganhar a tua criança, na pulseira tá o nome da mãe e o nome do pai acompanhante, aqui no adesivo tá colado pai acompanhante. Eu tenho constituído agora a ideia de que pai não é visita. E pai parece que em vários lugares da nossa sociedade, o pai é como se fosse uma visita. Ele vai num restaurante, que o trocador está dentro do banheiro da mulher. O pai vai lá levar a criança no médico sozinho, está o nome da mãe lá, o nome do pai está como acompanhante. O pai vai levar a criança na escola, tem um grupo do WhatsApp, está a mãe lá. O nosso comportamento precisa ser mudado e a gente precisa se impor respeitosamente, é claro, mas nós precisamos nos impor diante desses desencontros em relação à paternidade. Que enquanto eu não falar para aquela pessoa que está à frente de alguma instituição
que eu sou o pai da minha criança e deixa eu ser o pai da minha criança, o mundo vai dizer que você é um acompanhante, você é uma visita. É verdade, é verdade. E esse comportamento vai ser perpetuado. E que bom que a gente está numa conferência de pais, né? E por um outro lado, tem aquelas pessoas que olham para você e acham que você é um pai do outro mundo. Porque você cuida, porque você está com a tua filha, com o teu filho, acha que você, olha, porque queria ter um pai assim, porque queria, né, ter essa presença, queria ter esse carinho. Eu tento mostrar para essas pessoas, não, gente, eu só sou pai. Isso não faz mais do que a minha obrigação de pai. Eu não estou fazendo nada demais, porque eu não me vanglorio com isso. Né? Isso não me faz ser melhor do que ninguém, porque eu cuido do meu filho. Isso é minha obrigação. Cara, eu fui dar banho, desculpa, Igor, eu fui dar o primeiro banho da Anabela, da minha filha Anabela. E daí tem aquele vidro, assim, né, na maternidade tem aquele super vidro, assim, como se, tipo, fosse um zoológico mesmo ali, onde que chegam os visitantes ali, vão olhar. E eu era o único homem dentro daquela sala, tinha acho que uns 12, 13 bebês lá, e eu fui dar o primeiro banho na minha filha. E aquelas pessoas vendo e sorrindo, mas eu olhava para trás, eu pensava que eles estavam sorrindo para as crianças e tal, e apontava o dedo, eu falei, só falta jogar amendoim agora. E quando eu saí, cara, para mim, assim, foi uma sensação muito desconfortável. Que me aplaudiram, olha, o pai deu banho, não sei o que e tal, tipo, até olhei para trás, assim, pensei que era para alguma outra pessoa, e era só eu naquele corredor e um monte de senhoras ali, e alguns homens também me aplaudindo, eu com a minha filhinha pitiquinha aqui no colo. Cara, ali eu pensei assim, cara, eu tenho um trabalho de missão, eu preciso mostrar para as pessoas desse mundo louco que a gente vive, que pai não é visita. Sensacional. É verdade, pai não é visita, cara, nem um pouco mesmo. E a gente tá caminhando aqui para os nossos minutinhos finais. E vamos falar aqui, a gente já está falando da presença do pai, assim, mas quais são os benefícios para as crianças com relação à autoestima, com relação a posicionamento perante a sociedade? Jorney, que tem o desafio de criar um menino e uma menina, o Zeca com 2 meninas. A gente sabe que a nossa sociedade em si ainda é muito machista, que nós fomos criados não para ser pais, mas nós fomos criados para ser provedores financeiros das nossas famílias, e do mesmo intuito que teve essa desconstrução, essa busca do feminismo por governabilidade externa de dentro, fora da casa, eu acho que está na hora de nós pais voltarmos para dentro da família, né, e brigar por isso também. E quais são os benefícios que a gente acha que dessa participação para os nossos filhos, cara, da paternidade em si para os nossos filhos? Pode falar, Jorney. Igor, eu vejo que uma sociedade onde tem um pai, uma família mais unida, a sociedade ela é muito mais feliz, sabe? Ela é muito mais justa, uma sociedade justa. Eu acredito muito que quando um pai ele é mais participativo com os filhos e com a família também, isso traz alegria não só para as crianças, mas para a família, sabe? Para toda a família. Então, eu acredito que a criança fica bem, a criança fica mais feliz, a criança fica segura. Eu vejo pela minha filha, quando eu vou buscar ela na escola, que a minha esposa está na confeitaria, e aí eu tenho que ir buscar a minha filha na escola para ela, a minha filha ela vem com um sorriso aqui, porque sou eu que estou buscando, sabe? É meu pai. E ela fala para todo mundo, e olha ali, aquele ali é meu pai. Então, assim, eu vejo a alegria da minha filha, sabe? Eu vejo a satisfação que ela tem em ter um pai participativo. Então, eu creio que se todos os pais pensassem, né, buscassem essa participação, com certeza eu veria uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais justa. Eu penso que o principal benefício para a criança, pensando no micro das famílias, em direção à sociedade, é o sentimento de pertencimento. Como o Journey mesmo relata, que a criança chega, quando vê a filha dele, ele bate no peito praticamente, que ele é meu pai, ela se sentindo pertencente a uma esfera familiar saudável. Nossa.
E eu não estou Isso. falando de configuração familiar, porque existem as N e diversas configurações. Eu estou falando de sentimento de pertencimento. A criança que consegue olhar para a própria família e se sentir pertencente efetivamente naquela família ali, é uma criança que consegue olhar para o seu pai e entender que o seu pai está ali por completo. Porque, sabe, um jeito super simples de olhar para sua criança e entender se ela não está se sentindo pertencente. Tenta, simplesmente se você é um pai ausente, tenta, depois de tanto tempo não brincar com a sua criança, ir lá e dedicar um tempo exclusivo para ela. Provavelmente, de início, ela vai refutar, porque ela não está habituada a isso. Então, ela não se sente pertencente àquele tipo de comportamento. Então, a construção de pertencimento, ela é surreal, cara. Ela é surreal. Quando você vê... Eu tive essa experiência também, Journey, com a minha filha, com 1 ano de idade. Eu super preocupado lá na nossa escola, né? A gente tem uma escola montessoriana aqui em São José dos Pinhais. E na primeira semana, eu super ali também buscando fazer uma adaptação saudável e tal. Cara, teve um dia que ela não queria nem vir no meu colo. Mas, só pelo fato dela ter me visto, ela estava com um monte de criança nova na relação dela. Ela mostrou para todas as crianças: papai é meu papai, é meu papai, é meu papai, é papai. E nem andava direito a minha filha. E me mostrando para todo mundo. Aquilo ali eu falei assim, cara, ela sabe que eu sou o pai dela. E isso é o que importa. Cara, eu trabalho com famílias, né? E isso para mim é sensacional. Eu trabalho trazendo homens para a paternidade em si, para dentro da família. E eu uso a minha casa, eu uso a minha família como um laboratório, sabe? E como você falou aí sobre o sentimento de pertencimento das crianças, isso é muito importante, cara, muito importante. São memórias, né? São memórias que a gente cria desde a infância. E eu costumo dizer para o meu filho, eu sempre costumo dizer assim, nós sempre fazíamos o aniversário de mêsversário dos nossos filhos, até completar 1 ano. E era um bolo, era uma coisinha simples, sabe? Era um bolo simples, mas o que era que a gente fazia? A gente fazia o topo do bolo de biscuit, sabe? Aquele materialzinho, cerâmica fria, eu acho que é cerâmica fria, né? E nós temos guardados isso até hoje, sabe? E às vezes eu chego pro meu filho, o Yuri, de 4 anos, e falo assim, olha, filho, esse aqui foi o biscuit quando você tinha 1 mês de vida, sabe? E hoje ele fala, olha, eu tinha 1 mês, eu tinha 7 meses, eu tinha tanto. E isso gera memória, cara, memória de pertencimento, como você falou, Zeca. Então, assim, quando a criança se sente pertencente àquela família, cara, ela se sente amada, ele sabe que o pai dele estava presente, ele sabe que a mãe dele estava presente, ele se sente pertencente àquela família, né? Ele se sente em volta daquele amor, entendeu? E é isso, cara, a paternidade em si traz isso, a paternidade traz memórias para a gente, né? Eu tenho memórias de infância do meu pai, nossa, sensacionais, sabe? E são memórias boas, também tem as memórias ruins, nós somos feitos de memórias, né? E são as memórias que ficam, né, Igor? E são memórias que ficam, cara, são memórias que ficam. E uma vez falando de memórias é sensorial, é o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente sente, não é isso? E para a gente caminhar aqui, cara, para os nossos minutos finais, quero agradecer realmente a vocês dois, ao Journey, ao Zeca, por esse bate-papo aqui, agradecer a todo mundo que estava presente, honrar quem esteve presente aqui conosco, e vou chamar o Agil aí para participar também conosco, para entrar na nossa transmissão. Opa, cheguei. Oi. Boa tarde, gente. Boa, seja bem-vindo. Obrigado. Eu já diria que, assim, se a gente topasse, estou vendo a participação ao vivo do Arthur, né? Se a gente topasse agora fazer um top 5 dessa conferência, quem fosse se definir já estava complicado, tá? Porque o nível está muito alto. E conversa boa, poder ficar escutando vocês falarem, né? Estava muito bom, assim, era uma naturalidade. Vocês falam com tanta propriedade, tanta tranquilidade, que eu acho que quem está do outro lado da tela está criando empatia cada vez mais com esse modelo de paternidade que a gente vem apresentando aí, tá? Obrigado, Zeca, pelo riquíssimo conhecimento aí que você traz para a gente, o Journey pela toda a história que ele traz e toda a sua experiência de paternidade que inspira muito a gente, e o Igor, né, sempre mediando aí como muito legal, com toda a sua bagagem. Mas vamos que a gente gosta de sortear. E agora nós temos aqui, para sortear para vocês, 2
prêmios. Isso mesmo. Hoje, agora, nesse painel, a gente vai fazer um sorteio em dose dupla para vocês aí, para que 2 pessoas possam ser contempladas, beleza? Nós temos aí, no momento, 596 inscritos, então, a gente vai sortear 2 números entre 1 e 596, tá? Eu vou virar a tela do celular aqui para que vocês possam conseguir acompanhar comigo aí, tá? Beleza? Vou sortear. Então, vamos lá. Bom, acho que vocês estão conseguindo ver a minha tela. O negócio é ao vivo aqui mesmo. Vamos lá, sortear agora. O primeiro número sorteado foi o número 18. Vamos ver quem é o número 18 aqui. Bom, vamos lá, ver quem é o 18. 18, a gente quer agradecer todo mundo que está inscrito, tá? Tá sendo incrível receber inscrições do Brasil todo e a gente está quase batendo aí os 600 inscritos. Olha, o primeiro contemplado aí foi o Daniel L. Silveira. Daniel é de Porto Alegre, aí da região sul, né? Região do Zeca. Certo, Daniel? Nós vamos entrar em contato com você, tá bom? E vamos lá agora para o segundo sorteado, certo? Vamos lá novamente. Sorteamos o número, agora vamos sortear o segundo. O segundo número sorteado é o 310. Vamos lá ver quem é o 310. 310. 310 é o Gabriel de Ribeirão Preto, certo? Então, Daniel de Porto Alegre, Gabriel de Ribeirão Preto, vocês foram contemplados. Deixa eu só checar aqui para vocês o que vocês ganharam. Vamos lá, então, vou ter aqui para vocês. Olha só, nós sorteamos aí o primeiro, certo? O Daniel ganhou uma camiseta da loja do @Pai de Verdade. Tá lindo as camisetas do Fernando. Se você quiser ir lá na loja dele conhecer, tá no Instagram, loja Pai de Verdade. E o Daniel aí ganhou uma camiseta. E o Gabriel, você ganhou um e-book do Bora Pai, tá? Esse livro foi escrito pelo João, do Instagram, @Bora Pai, que faz parte da nossa rede Pai. Você não tem ideia do tanto que esse livro é bom, tá? Eu já li ele e é um livro incrível. A trajetória do João como pai, as histórias dele com o JB. Obrigado aí, parabéns aos ganhadores. Meninos, obrigado. E podem fazer o encerramento aí, Igor. Abraço. Daqui a pouco eu volto às 19 com mais um painel. Aguardo você. Valeu, Ageu. Obrigado. E quero agradecer aqui novamente ao Zeca, a presença do Zeca, o conteúdo que ele trouxe, a participação do Jorney também, conteúdo de vida riquíssimo. E honrar novamente a vocês que estavam presentes aqui com a gente. Gratidão enorme. Estamos aqui fazendo essa conferência online de todo o Brasil. Eu estou em Fortaleza. Jorney está em São Paulo, Jorney? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar e um aprendizado também, né, estar com feras aí da paternidade. Agradecer por essa oportunidade, estamos juntos. O que precisarem, tá meu Instagram, podem ir lá, tá bom? E a gente está junto aí, agradecer essa oportunidade, tá bom? Muito obrigado. Igor, eu tô aqui no litoral do Paraná, em Matinhos, mas eu moro em São José dos Pinhais, estou aqui na casa dos meus pais, mas eu quero realmente deixar um agradecimento imenso, principalmente para as pessoas que participaram aqui. Eu estou acompanhando, inclusive, aqui do lado os comentários. Cara do céu, tá lindo demais. E realmente eu quero agradecer a vocês dois pela essa entrega, né? Foi um papo maravilhoso. Se pudesse, a gente poderia ficar até mais 2, 3 horas conversando aí, porque o papo ia fluir. O pessoal de toda a organização, o Egeu, enfim, todo mundo que está aí. Tamo junto, pesado, tamo junto e vamos para cima com essa paternidade maravilhosa que a gente está constituindo aí. Sensacional. E obrigado por vocês. E vamos lá, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Painel vai estar sensacional, não percam, tá bom? Valeu, pessoal. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai.